Hora certa da notícia. A informação de hora em hora para você. As eleições 2020 estão chegando e, por isso, nós aqui da FURB FM preparamos uma série para explicar a função de cada cargo do Executivo e do Legislativo. O voto dá a dimensão representativa da democracia. O povo vai às urnas e escolhe os seus representantes. No primeiro episódio falamos sobre os vereadores. E seguindo no clima das eleições municipais, vamos falar dessa vez sobre o cargo de prefeito. Afinal, o que fazem? Como são eleitos? Quais são os direitos? O prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. Ele é o gestor, o administrador do município. Para começar, é preciso dizer que todas as cidades têm uma lei orgânica municipal, um conjunto de normas que disciplina as regras de funcionamento da administração pública e que o prefeito, chefe do Poder Executivo, está subordinado a ela. Mas vamos com calma. Você sabia que em Blumenau o prefeito recebe R$ 23.849,12 de salário fixo mensal? Agora sim a gente pode seguir, né? Então, para entender os detalhes sobre o tema, nós convidamos o professor e doutor da FURB, Clóvis Reis, que é especialista em política. Seja bem-vindo, professor. Quais são, então, as atribuições de um prefeito? Incluem-se, por exemplo, a limpeza urbana, a iluminação pública, o transporte coletivo municipal, os ônibus, né? Os serviços de saúde e de atendimento básico municipais, a educação infantil, as creches, as pré-escolas e o ensino fundamental. Tudo isso é responsabilidade do prefeito, dessa figura que é o administrador do município, da cidade. Também é o prefeito que dita o orçamento da cidade? É o prefeito, por exemplo, que elabora, que propõe o orçamento do município. Ou seja, como serão aplicados, distribuídos os recursos, sejam eles de receitas próprias ou de transferência estadual ou federal, como serão usados esses recursos, no que eles serão aplicados dentro dos limites que a própria legislação já define. É ele que coordena, que propõe, que gere a execução do plano diretor, que define como será ocupado o solo urbano, o que pode ser feito em cada lugar, qual é a taxa de ocupação de determinado terreno, determinada propriedade. E é o prefeito também que define as questões relacionadas aos impostos e taxas que são cobradas pelo município. E o principal imposto cobrado pelo município, o mais conhecido, é o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então estas são as principais funções dessa atividade de execução, administração das obras e dos serviços no município. Além disso, é função do prefeito representar o município na negociação de demandas que são apresentadas ao governo estadual e também ao federal. É ele quem deve indicar quais são as prioridades da cidade para articular a liberação de recursos. Também é função do prefeito manter diálogo com a Câmara de Vereadores. Executar um orçamento, administrar um município com uma série de serviços e obras que são de responsabilidade, que estão do âmbito do município, dialogar com o Estado e com a União,
ser o interlocutor, o representante do município nesse diálogo, nessas negociações, e ser o interlocutor do município, do Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com os vereadores no âmbito do município. Muito obrigado, professor Clóvis. A eleição para prefeito é muito simples, diferente de como acontece com os vereadores, como expliquei no último episódio. Para se eleger prefeito, basta ser o candidato mais votado. Em maioria das cidades brasileiras, inclusive, sequer há segundo turno, basta ser o mais votado nas eleições e está eleito prefeito. Para haver segundo turno nas eleições municipais, é necessário que a cidade tenha mais de 200 mil eleitores aptos a comparecer nas urnas, e apenas 95 das mais de 5 mil cidades do Brasil contam com mais de 200 mil eleitores. E olha só, Blumenau é uma dessas 95 cidades. E se há segundo turno, como é eleito o prefeito? Quase da mesma forma. Os dois candidatos mais votados do primeiro turno passam para o segundo, no qual o mais votado é eleito prefeito do município. Porém, há mais uma questão. Existe a possibilidade de, em cidades onde há segundo turno, um candidato se eleger no primeiro turno. E também é simples, mas não fácil de alcançar. Basta o candidato ultrapassar os 50% dos votos válidos no primeiro turno e, assim, este candidato está eleito sem a necessidade de segundo turno. O voto dá a dimensão representativa da democracia. O povo vai às urnas e escolhe os seus representantes. E aí, você já sabia o que faz um prefeito e como ele é eleito? Agora sabe, então pesquise, conheça os candidatos e vote consciente no dia 15 de novembro. Vamos ficando por aqui. Semana que vem trago mais informações sobre as eleições 2020. Valeu! Produção e locução, Camila Bulhós e Marco Aurélio Júnior. Edição, Guilherme Vailate. A informação de hora em hora para você. Hora certa da notícia.